mas ele sabe. Eu não sei o que você hoje, né, falou com Deus no seu íntimo, mas ele sabe os pensamentos que você tem tido, ele sabe os motivos pelos quais você tem chorado, que você tem clamado. Então, que nessa noite eu possa ser só um agente, né? Só um, um canal, né, nas mãos dele, para que ele possa falar e vir de encontro, né, ao seu coração. Amém? Então vamos orar. Paizinho, obrigada. Obrigada, Pai, porque só o Senhor pode nos renovar. Só o Senhor pode, nesta noite, Pai, entregar para mim, para cada um aqui, aquilo que o Senhor tem, a nossa melhor porção. Nós queremos ouvir tua voz, nós queremos sentir a tua presença, nós queremos ser renovados nessa noite. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, o nosso coração, Pai. Que o Senhor venha renovar a nossa energia, a nossa força, o nosso vigor, a nossa saúde. Que o Senhor venha, Pai, nos fortalecer diante dos desafios da vida. Mas que, acima de tudo, que o Senhor venha nos lembrar de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores. Que com o Senhor nós podemos todas as coisas. E assim como o Senhor disse e continua a nos dizer, nós não precisamos temer, nós não precisamos temer. E eu quero que nessa noite o Senhor venha falar com cada vida, com cada família aqui representada, venha ministrar em cada coração, venha trazer resposta, renovo, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor deu de ter a minha vida transformada, de ter passado por tantos processos, de ter chorado tantas vezes, Pai. Se eu estou aqui hoje, foi porque eu permiti, foi porque eu decidi, foi porque eu não desisti. E eu te peço que, em nome de Jesus, através da minha vida, outras vidas possam ser renovadas na tua promessa e na tua visão nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus amores, então vamos lá. Vamos começar, porque eu tenho muitas coisas para falar com vocês, né? Preparei aqui, na verdade, uma apresentação que eu já tinha, mas algumas coisas novas, alguns insights que Deus trouxe para mim, né, agora, principalmente nessa última viagem. Quem não me conhece ainda, não teve oportunidade, quem não me conhece ainda, escreve aí para mim, quem é nova, tá chegando agora, ainda não conhece a minha história, não sabe de onde eu saí, por que eu tô aqui, né, às vezes a gente vê e parece que tá tudo favorável. Hoje, quem entra no meu Instagram, quem vê as minhas conquistas, as minhas viagens, top 1 da América Latina, top 4 da América Latina, e não sei o que lá, e tal, parece que eu sempre fui assim, né? Parece que Yari, mas você tá pronta, você tá preparada, mas só eu sei de onde eu vim, só eu sei quantas lágrimas eu derramei, mas mais do que derramar, quanta mudança de posicionamento eu precisei ter para viver o que eu vivo hoje. E eu preciso falar. O que Deus me chacoalhou nessa última viagem, sabe? Foi exatamente sobre isso. Ele já vinha me falando antes de eu viajar sobre o propósito, né? Sobre ele ter me colocado no meio, no centro, para que eu não tivesse como fugir, né? Porque muitas vezes é de mim, de você, um posicionamento. E a gente não se posiciona, a gente fica ali, ó, nas extremidades, esperando o primeiro motivo para correr. E o que ele quer de mim e de você é um posicionamento. O que ele quer de mim e de você é nos firmar numa base sólida. E para isso, a gente precisa de posicionamento. A gente precisa saber, né, que eu tô aqui, eu vou lutar pelo que eu quero, eu vou fazer o que for preciso, mas eu não vou desistir. Eu vou defender aquilo que ele me prometeu, aquilo que ele me entregou, aquilo que ele tem para mim como herança, né? E eu então, ele já vinha falando comigo há um tempo sobre isso, antes de eu viajar, as meninas sabem, as diretoras, eu tive a oportunidade de compartilhar, e quando eu cheguei lá, eu me vi nessa conquista na África do Sul, até ia trazer um pouquinho da viagem para vocês, mas eu tinha tanta coisa para falar que não ia dar tempo, então depois vocês vão lá no meu Instagram, dão uma olhada, mas eu conquistei a viagem para a África do Sul pela primeira vez em 2020, e era algo surreal.
Era um destino que eu não iria por minha conta própria, tá? Uma língua, né? O africanês, o inglês, que eu nem sei falar, e mais 11 idiomas. Então, não era um lugar que eu iria pagar para ir assim, sem ter um guia, sem, enfim, na cara e na coragem, né? E quando a Mary Kay lançou esse destino em 2020, eu falei, eu vou conquistar. Eu vou conquistar, porque a África, para mim, é pisar num lugar onde eu jamais imaginei. E eu conquistei, na época veio a pandemia, eu não pude, nós não fomos, a Mary Kay deu dinheiro, 42 mil reais na época, foi uma benção, mas aquele sonho, né, de realmente viver algo muito extraordinário, algo que, né, tá numa savana, gente, tá no meio ali, né, da natureza, da vida, ali não é nada construído, não são prédios luxuosos, ali é Deus em cada detalhe, é Deus na natureza, é Deus na cultura, né, no início de tudo, na história. Então, para mim foi muito forte essa viagem, porque eu via Deus em cada detalhe. O que a África tem para te entregar é isso, é só uma história, né? Uma história, uma natureza, algo lindo. Lá a montanha, né, que a gente subiu, que é a Table Mountain, Table Mountain, que é uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Ou seja, é lindo demais. Não tem câmera fotográfica que consegue, não tem que dá para vocês entenderem, sabe, a grandeza desse Deus, né, na formação de cada coisa. E ali eu pude sentir Deus, eu pude viver Deus, eu pude desfrutar de algo sobrenatural, né? Poder estar ali, bichos todos soltos, poder jantar no meio da savana. Gente, é uma experiência que eu desejo. Eu falei com meu marido chorando. Falei, meus filhos precisam viver isso. Se tem uma coisa que eu mais quero hoje é proporcionar essas experiências para eles. Experiências que o dinheiro nunca vai pagar. Ari, mas para ir para a África a gente precisa de dinheiro, claro. Mas essas experiências, gente, chega um momento que você fala, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. E é isso que eu quero proporcionar para eles, essa mudança de visão, de mentalidade. Eu quero que eles se sintam merecedores de pisar num território que eles nunca imaginaram, de viver uma cultura que eles nunca imaginaram, de comer o que eles nunca imaginaram, sabe? De experimentar o que eles nunca imaginaram. E assim como eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para cada uma de vocês. Eu quero para cada um de vocês, porque Deus não me ama, ou melhor, ele me ama muito, tá? Muito, 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 privilegiada, filhinha do Pai. E é assim que eu quero que você se sinta. Mas ele nos ama igualmente, ele não tem filho preferido. E durante muito tempo eu achava que eu não merecia viver tudo isso. Durante muito tempo, a música e a canção que eu cantava e que eu declarava, por que é tão difícil só para mim? Era isso que eu cantava, era isso que eu declarava, era isso que eu acreditava, né? Que as coisas eram difíceis para mim, que toda vez que eu estava conquistando alguma coisa, vinha... eu me lembro de algumas vezes eu falar com meu pastor e com algumas pessoas que era como se eu estivesse numa onda, sabe? Numa praia ali, e aí tá vindo onda em cima de onda, e quando eu começo a respirar, que eu acho que vai acalmar, que eu acho que vem outra onda, e aí eu tomo aquele caldo de novo, quando eu começo a me recuperar, que eu começo a achar que vai acalmar e vir aquela onda de novo. Então, por muito tempo eu me senti assim. E eu não estou aqui para contar essa história para vocês. Sabe por quê? Porque não é essa história que Deus quer que eu continue repetindo. Não é a história de uma Mariana vítima das circunstâncias, porque era a história que eu contava para mim mesma lá atrás. O que eu quero contar para vocês hoje é uma nova história de posicionamento, de mudança, da Mary Kay, de comportamento. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, quem está comigo? E quem está de coração aberto para receber? Abre assim, ó. Fala aí, ó. Pai, fala comigo. Toma posse. Deixa ele falar com você. Você tem que estar de coração aberto para receber. Porque não vai ser eu, mas é ele querendo te alcançar como ele me alcançou um dia. Tá? Querendo te renovar como ele me renovou um dia. Então,
Amém, ó, não tô nem conseguindo ver o chat aqui ainda. A Alexandra falou que é a primeira vez, né? Que é a primeira vez, sejam muito bem-vindas. Aqui é um ambiente seguro. Eu sei que talvez vocês vieram para se capacitar e vão se capacitar, mas eu preciso te falar de algo muito maior e muito mais profundo, porque se a sua mentalidade estiver alinhada com as promessas que Deus tem para você, você vai usufruir de tudo isso. De nada adianta a gente saber vender produto se a gente não acredita e se a gente não vive verdadeiramente o que a gente acredita, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação para que a gente... para que vocês consigam entender aí tudo que eu quero falar nessa noite. E aí, se tiver dúvida, vocês vão colocando e no final eu abro mais para dúvidas aí, combinado? Bom, então eu quero falar sobre mentalidade, tá? A principal coisa que eu mudei em toda a minha trajetória foi a minha mentalidade. Foi o mais importante, o mais decisivo foi a minha mentalidade. Então, a Ariana era uma pessoa negativa, pode acreditar, eu era negativa, tá? Eu era uma pessoa... Eu era uma pessoa que olhava para as adversidades, para as coisas, racional, pé no chão, tomé. Eu tinha muita dificuldade de acreditar que poderia dobrar no último dia do mês. Tipo, eu plantei o mês inteiro. No último dia, eu vou colher dobrado? Isso não existe, né? Então, eu era uma pessoa preconceituosa, uma pessoa orgulhosa, muito ego. Né? E aí algumas pessoas falam também que talvez, né, eu não acredito muito em signos, enfim, mas geralmente, né, eu ouvia muito isso. Ah, Leonino é muito cheio de ego, muito orgulhoso, muito isso, muito aquilo. E eu, de fato, tinha, né, porque eu não estudei para vender batom, eu não cheguei até aqui, minha vida foi muita ralação. Mas quando eu cheguei, eu já tinha experimentado um bom salário no mercado, eu já tinha me estabelecido, aí Deus foi lá e pá, me permitiu ir para o pó, separar, viver uma queda total, né, financeira, permitiu que realmente eu fosse na lama para tirar todo orgulho, toda soberba, tudo aquilo, todas aquelas máscaras que me aprisionavam. Hoje eu entendo. Na época, não. Na época doeu. Mas eu precisei ir para o pó, ir para o fundo mesmo, né, do poço, de não ter dinheiro para R$ 2 para comer no restaurante popular, de não ter sapato para trabalhar, de ter realmente vivido muitos desafios para que hoje eu pudesse estar aqui falando para vocês. Então, eu começo com esse vídeo, algumas pessoas já me viram passar ele, mas ele me representa tanto. Olha, eu quebrei 6 vezes, mas eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu só fiquei sem dinheiro. São coisas totalmente distintas. Eu não quebrei a credibilidade, eu não perdi, não quebrei meus valores, eu não desisti. Para mim, fracassar significa desistir, significa voltar para trás. Deus não sacaneia ninguém, as pedras do caminho estão lá por natureza. Todo caminho é feito com pedras, as pedras estão no caminho. Então, cara, só que degrau é para você subir. Essas pessoas olham a pedra e volta. Cara, isso é fracassar. É você parar de acreditar e desistir. Quando você nasce, você disputa espaço com 70 milhões de espermatozoides. E você conseguiu. Você não é mais aquela porrinha que não deu certo. Você deu certo. Olha que legal, você subiu um degrau. Só que para isso, 70 milhões deve que dar vez para você. Você acha que... Agora você desistir? Olha até onde você já chegou. Cara, você não vai agradecer. Você é um privilegiado. Olha o legado que você já tem. Olha o histórico que você tem. Olha quantos quilômetros você já tem trabalhado. E agora você não vai deixar um legado? Gente, demais, não é? Demais esse vídeo. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, mas me representa total. Sabe por quê? Porque eu posso, né, ter fracassado algumas vezes, né? Várias vezes, ter quebrado algumas vezes. Mas o mais importante é que eu não desisti, eu não parei. E essa Ariana que vocês estão vendo aí,
né? Foi a Ariana que começou esse negócio, foi a Ariana que foi mãe aos 16 anos, que todo mundo olhava como a ovelha negra da família, a que fez tudo errado, aqui enfiou o pé na jaca, aqui não tem futuro, casou pela primeira vez e o casamento não deu certo. E ali eu estava separada, né? E aí conheci meu marido, engravidei do meu segundo filho, e o que aconteceu? Ele com 1 ano e pouquinho, eu separei de novo. Ou seja, nada dá certo para mim. Era como eu pensava, era como eu me sentia muitas vezes, né? Como se tudo fosse errado para mim. Mas lembra que eu falei que eu não quero contar essa história, eu quero só que vocês vejam de onde eu saí. Que vocês entendam que a Ariana que está aqui hoje, gente, ela precisou passar por um processo, ela decidiu viver um processo, né? Então, essa é a Luísa, essa que vocês estão vendo aqui, a minha mais velha, hoje tem 26 anos. Tem o Davi, quando eu entrei na Mary Kay, tinha 1 ano e pouquinho, né? E depois veio o João. Então, são 3 filhos, hoje uma netinha. Então, eu precisei lidar com todos os desafios que vocês lidam hoje, de não ter uma pessoa que pudesse me ajudar em casa, de ter que arrumar casa, de fazer comida. Hoje eu não sei fazer comida, mas eu fico pensando, um dia eu já fiz, o que eu fazia? E por que hoje eu não faço mais? Eu devo ter ficado traumatizada, tá? Mas, enfim, não sei. Nunca foi muito boa. Se era 5 trempes, uma sempre queimava, tá? Então, eu tinha que fazer uma coisa, desligar, fazer outra, desligar. Ai, meu Deus, poder do foco, né? Então, não dava para ser boa em tudo, gente. Mas eu sobrevivi, meus filhos sobreviveram, né? Eu consegui fazer o meu melhor com os poucos recursos que eu tinha. Mariana, que é hippie, que não tinha vaidade, que não usava nada, e que aqui, ó, na minha infância, ouviu da minha mãe que vocês não são bonitas, vocês são simpáticas. Então, eu cresci com uma crença de que eu não era bonita. Uma crença de que eu era simpática. Então, eu falei, vou ser hippie, porque hippie só precisa o quê? Ser legal, né? Paz e amor e tá tudo certo. Já que eu não sou bonita nunca e não vou ser, então eu preciso ser gente boa. E ali eu fui para um viés, né? Para o outro lado do negócio. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque o mercado da beleza me confrontava. O mercado da beleza aguçava em mim um sentimento de inferioridade muito grande. Muito grande. Porque eu não usava nada. Eu não era nada vaidosa, eu não sabia fazer nada, nenhuma maquiagem. As primeiras, graças a Deus que estão aqui comigo hoje, ainda, né, minha amiga Luciana, que é minha amiga antes de Mary Kay, hoje diretora top, de carro cor-de-rosa, ela sabe quantas caras a gente precisou borrocar no início, porque a gente não tinha nem ideia, a gente botava um packs aqui, e ali a gente fazia tudo errado, mas com a intenção certa, sabe? Com a vontade, o desejo de fazer dar certo, de dar o nosso melhor. Aí, eu não tô aparecendo? É porque tá a tela da... Vou colocar aqui junto, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, gente... Tá aparecendo? Não sei se tá aparecendo. Porque tá na apresentação. Então, eu precisei, sabe, tomar algumas decisões que eram contra tudo que eu pensava, que eram contra tudo aquilo que eu sentia, né, na maioria das vezes. E aqui sou eu, formei em publicidade e propaganda, Luísa que ainda era pequenininha, fui gerente geral de uma multinacional, comecei como vendedora lá, fui crescendo, virei supervisora, fui promovida, me mandaram para Uberlândia para liderar uma loja, de lá eu voltei, cheguei, virei gerente, depois virei gerente geral, saí ganhando um salário de 3.600 na carteira, mais 46,5% de comissão, então eu ganhava mais ou menos uns 5 mil, há quase 18, 20 anos atrás, né? E eu tomei a decisão de abrir mão desse cargo, de abrir mão desse porto para salvar minha família. Meu marido estava saindo de casa, eu trabalhava muito, saía cedo, chegava tarde, ganhava bem, tinha auxílio tudo, tinha PL, tinha tudo, mas eu não tinha qualidade de vida. E um dia ele cansou. Ele falou, tô indo embora, tô saindo de casa. E ele saiu de casa naquele dia, e eu tomei a minha decisão de nunca mais voltar para Vivo, de realmente o meu casamento. E aí, por que eu tô contando isso para vocês, né?
Hoje nós vamos focar nessa história de decisão, de mudança de comportamento. Porque onde eu e a minha vida estávamos e aonde você e a sua vida estão hoje, quem está no controle são as suas emoções, porque se as suas emoções falam mais alto do que a certeza, o propósito, a convicção do que Deus tem para você, do que o desejo de mudança, está na hora de você silenciar essas emoções. Eu vejo muitas pessoas deixando de fazer o que precisa ser feito porque está na emoção, porque age na emoção, hoje eu não quero, porque eu tô mal, porque eu tô assim, porque eu tô assado, e eu precisei silenciar as minhas emoções, porque se dependesse das minhas emoções, eu estava fracassada, né? Eu tinha todos os motivos para chorar e para ficar naquele lugar, mas eu falei, eu não tenho escolha, eu preciso me levantar, eu tenho 2 filhos que precisam de mim, naquele momento só os 2, né, Luísa e Davi, eu preciso me reerguer, eu preciso tirar força de onde eu não tenho, Deus me levanta, sabe, me ajuda, me capacita, muda a minha sorte. A minha mãe sempre falou essa frase, Ari, mas como assim muda a minha sorte, né, se a vida é propósito, mas nós, quando a gente fala muda a minha sorte, é exatamente sobre isso, né? Sobre os propósitos, me faz enxergar, me faz viver aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou enxergando. Então, o primeiro passo para a mudança é a decisão. Se você não decidir hoje pegar esse negócio, entender esse negócio, mergulhar nesse negócio, viver esse negócio, vai ser uma rendinha extra para você, como é para muitas pessoas. Vai ser sabe, só mais um negócio. Só mais uma tentativa. E o meu desejo para você é que não seja só mais uma tentativa. O meu desejo para você é que você usufrua de tudo que a Mary Kay tem para te dar, porque é muita coisa, é muito benefício. E eu estou falando para vocês como de mercado, não como alguém que está aqui só dentro de uma bolha rosa. Eu estou aqui para falar para vocês que é real e que comparada a qualquer outro negócio, comparada a várias outras oportunidades, comparado com o mercado, nós temos um negócio muito precioso na mão. E eu quero te encorajar a enxergar esse negócio, sabe? Sem emoção, com frieza, com números, com maturidade, com consciência, porque se ficar no emocional, você vai ficar na tentativa, e chegou a hora da gente deixar esse emocional de lado e começar a fazer, sabe, com clareza, com foco, com visão. Então, essa é a loja, né, que eu tinha, investi 100 mil aí. Imagina você ter um negócio hoje, eu não sei o que você faz, mas você apostar em um negócio, você colocar toda a sua energia, todo o seu dinheiro ali, e esse negócio não dá certo. E às vezes hoje eu vejo vocês com medo de apostar num pedido de 40% em R$ 1.800. Gente, o que é R$ 1.800? Perto de 5, 10, 15, 20, 30, 100 mil. Ari, R$ 1.800 para você hoje pode não ser muito, mas para mim é. Talvez você esteja pensando assim, que R$ 1.800 para você hoje é muito. Mas eu quero te fazer acordar para a vida, porque em lugar nenhum você começa nada com R$ 1.800. E se R$ 1.800 puder mudar a sua vida, se você for encarei esse negócio, eu te falo, é o melhor investimento que você pode fazer, porque não tem como dar errado. Porque se você pegar R$ 1.800, que é o preço de custo, você vai receber 3 mil em produto. Mas se você pegar R$ 1.800 hoje e colocar esses R$ 1.800, tudo com 40%, que é o desconto que você tem ali, não fica nada. Não fica nada. Se você pegar a base, ao invés de vender ela pelo preço de revista, vender ela pelo preço de custo, ou seja, pegar os seus 1.800, não fica nada. Então, qual é o seu medo? Medo de quê? O que te impede de dar um passo maior na direção daquilo que você quer? Na direção daquilo que você quer. Para de ser vítima, sabe? E ficar só na retaguarda. Chegou a hora de avançar. E se eu tive coragem para fazer isso aqui, colocar R$ 100 mil, que nem eram meus, eram da minha mãe, e fracassei, recomecei, R$ 1.800 não é nada para você hoje. Fazer esse negócio virar a chave, como eu fiz virar lá atrás. Então, gente,
Essa é a loja. Eu tinha uma decisão, eu tinha uma necessidade, eu tinha uma esperança. Então, tudo começou com uma decisão. Eu preciso mudar de vida, eu preciso sair de onde eu tô. Eu estava muito endividada, eu estava muito frustrada, eu estava... Eu falei, eu não aceito isso mais para minha vida. Eu vou mudar a minha vida. E ali eu vi o quê? Eu tinha uma necessidade. E aonde que cresceu essa esperança? Quando a minha amiga me mostrou o contra-cheque dela, de R$9.000. Quando eu vi ela ganhando 9 mil, eu tinha sido gerente dela na Vivo, né? Na hora que eu vi que era possível, eu falei, se ela pode, eu também posso. Então, tudo começou aí, nesse exato momento. Olha o olhar dessa Ariana, caído para baixo, né? Sem expectativa, sem esperança. Olha o olhar da nova Ariana que nasceu através da esperança de um novo negócio, da esperança de viver algo novo. E aí eu comecei. E eu tô aqui para te dizer que existe uma vida abundante, extraordinária, bem aqui do nosso lado, bem na sua frente. E talvez os problemas, o medo, a insegurança, as coisas que estão te acontecendo hoje só estão, ó, é a onda, só tá te engolindo. E você fala, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tô vivendo isso, você não sabe o que eu tô vivendo. É a coisa que eu mais escuto. De 90% das pessoas hoje, eu vejo as pessoas doentes, emocionalmente, olhando somente para o que tem, e não para aquilo que quer. E não para aquilo que é promessa. Eu vejo um monte de gente declarando ser cristã, ser crente, professando Jesus e não vivendo esse Jesus. Que é o quê? Que é esperança, que é história, que é o contrário de medo, que é contrário de tudo isso. E às vezes, nessa de alguém que não tem a convicção, que não tem a certeza de que com ele eu sou mais do que vencedor. Então, entrega o seu projeto para ele, sabe? Ah, mas Mary Kay não é para todo mundo. Então, eu quero desmistificar isso na sua cabeça. Porque Mary Kay é a porta, é a oportunidade, tá? É uma oportunidade que ela é igualitária, ela é meritocrata. Aqui você não compra posição. Aqui todo mundo começa da mesma forma e todo mundo tem a mesma oportunidade. O que vai mudar entre uma pessoa que dá certo e uma pessoa que não dá certo é a mentalidade. É a forma com que ela olha para essa oportunidade e ela fala, eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou fazer até dar certo. Não é eu vou fazer até cansar, eu vou fazer até dar certo. Vocês entenderam a diferença? Eu vou fazer até dar certo, tá? Então, existe uma vida abundante, existe uma porta, existe uma passagem, existe uma chave que até lá. Mas, para isso, você precisa aceitar, você precisa tomar decisão, você precisa se posicionar. Assim eu comecei, olha a mesinha simplesinha, de plástico, com a minha casa, no espaço gourmet de um prédio da MRV que eu morava, tá? A Ariana esquisitinha, que pegava a roupa da amiga para poder levar para a costureira e fazer por R$25 a roupa que ela comprava, a mesma blusa que ela comprava por R$79, por R$99, tá? Então, essa sou eu. E assim eu comecei, ganhei meu primeiro carro cor-de-rosa, fui trabalhar nas roças, porque lá o povo não queria saber de maquiagem, então eu comecei a me tornar especialista em pele, eu comecei a fazer a diferença, e aí vieram todas as conquistas, né? Hoje são mais de 20 países que eu conheço pela Mary Kay, são muitas viagens, desde que eu entendi que eu podia conquistar tudo com a Mary Kay, que eu não precisava trabalhar, guardar dinheiro para poder viajar, que eu podia trabalhar, pagar as contas, realizar outros sonhos, e a Mary Kay ainda me levava para viajar. Então, desde então, gente, que eu entendi isso, eu falei, eu não perco mais nada. Se tá tudo disponível para todo mundo, igualmente, eu vou acessar, eu vou viver. Só depende de mim, não depende do outro. Para quem pensa assim, ah, mas depende. Ah, você depende dos outros, você depende da equipe. Você depende... da unidade, deixa eu te contar um segredo, você não depende de ninguém. O único não que você não pode ter é o seu. Porque o resto você vai fazer quantas vezes for preciso. Vocês acham que as mesmas pessoas que eu iniciei lá atrás estão comigo até hoje? Mas não estão mesmo, uma ou outra.
E é a minoria, e tá tudo certo, porque o único não que não pode existir é o meu. Então, se eu digo sim para esse negócio, eu digo sim todos os dias para essa oportunidade. Como eu diria para qualquer outro trabalho, porém com muito mais benefícios, com muito mais ganhos, com muito mais possibilidades de escalar, como a aposentadoria. Para quem não sabe, eu desconheço um negócio que você pode empreender, que você pode ter os ganhos, os reconhecimentos que a Mary Kay te proporciona e ainda um plano de aposentadoria milionário de mais de 5 milhões para a gente. Isso não existe. E aqui existe. Você me conta qualquer outra empresa que você pode parar a partir dos 55 anos e que ela te remunera com base nos seus 5 melhores anos, ela faz uma média dos seus ganhos e ela te remunera ainda proporcional à sua idade. Gente, isso não existe, tá? Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. E aí, através dessa oportunidade, eu ganhei asas, eu aprendi a voar, eu fui cada vez mais, né, ousando dar sonhos. Olha, a menina ainda tímida, ainda, vocês podem ver isso pelas fotos mesmo. Tímida, ainda cafoninha, ainda sem saber nem se vestir, sem saber falar inglês até hoje, mas é outra coisa que eu não desisto e não vou desistir nunca, eu falei isso, né? Eu faço inglês hoje todos os sábados de manhã. E eu falei, eu não vou parar até eu aprender, eu tenho dificuldade, eu não vou fazer até eu cansar. Eu vou fazer até eu conseguir. Então, eu desenvolvi algumas coisas nessa minha trajetória, e uma delas é não desistir. Eu vou aprender. Só não aprende quem não quer, só aprende quem desiste, quem para no caminho, né? E aí foram muitas conquistas, Mas hoje, eu quero trazer para vocês um pouco mais sobre mentalidade. Aqui ainda, né, até fazendo um gancho para quem está vendo pela primeira vez, né, para quem está aqui pela primeira vez. Então, o meu primeiro bônus aqui, ó, 600 e poucos reais em março, eu entrei em janeiro, de 17 de janeiro. Então, 17 de janeiro para final de janeiro, 14 dias, né? 3 meses e 14 dias, eu com 11 iniciadas, meu primeiro bônus foi de 670 reais, 600 e pouquinho aí, como vocês estão vendo. 2 meses e pouco, não tinha nem 3 meses. Ó, no mês 11, eu já ganhava... Ui, voltei aqui sem querer. Eu já ganhava mais de 5 mil, isso aqui é meu contra-cheque na época, até com o meu antigo endereço, tá? Do prédio da MRV, quem quiser lá ver, ele ainda existe lá. 5.939, já era mais do que eu ganhava na Vivo, porque na Vivo eu tinha um contra-cheque de 3.600 na carteira, mais 0,5% de comissão. Isso aqui é o meu contra-cheque, não é minha comissão. Porque lembra, aqui eu ainda tenho minhas vendas. Então, se eu pegasse lá, era 3.600. Com 5 mil aqui, eu já estou ganhando o dobro praticamente, tá? Fora as minhas vendas. Isso aqui é fora as minhas vendas, com 6 meses de empresa. 6 meses de empresa, eu consegui ultrapassar o que eu demorei 7 anos para construir numa multinacional lá. Meu padrasto, ele tem uma empresa de máquinas. E esse final de semana ele estava conversando com meu marido. Ele tem 2 engenheiros lá que trabalham com ele, um é estagiário, o outro não. E todos 2 ganham menos, acho que um ganha 6 e o outro ganha 7 mil. E ele estava falando que a gente perde a noção de ganhos. Se eu perguntar aqui hoje, de todo o meu coração, eu sei que 1% dessa sala, 2% no máximo, ganha hoje mais de 5 mil reais. Tá? Quanto mais, né, mais de 10. Então, eu quero trazer vocês para uma realidade que é a realidade hoje do nosso mercado de trabalho, né? Quanto você troca seu tempo por e quais são as possibilidades de crescimento que vocês têm hoje? Qual a possibilidade de você escalar isso? Quanto tempo você vai precisar trabalhar para se aposentar com um salário mínimo? E nem essa garantia nós temos mais hoje, diante da política, né, diante da economia que nós temos. Nem a garantia de que você vai estar empregado você tem. E essa é a diferença. Se você aprende que nesse negócio só depende de você e que quem aprende isso se vira e faz e refaz em qualquer lugar.
e num negócio que é sólido e que não para de crescer. Se tem um setor que você pode investir de olho fechado, é o setor de cosméticos, tá? E aí, olha aí, ó, 2012 eu já ganhava mais de 9 mil. 2014 eu já ganhava mais de 20 mil. Para, gente, olha isso. O que é essa oportunidade, né? Então, esses são os quadrantes da nossa vida. Eu quero que vocês pensem muito nisso hoje. De 0 a 22 anos, de 22 a 44, de 44 a 66, de 66 a 88. Qual desses quadrantes você está hoje? Peraí, um minutinho. Em qual desses quadrantes você está hoje? Parou para pensar aí? Então, vamos falar de futuro. Se você tá de 0 a 22 anos, você é o que seus pais ainda te oferecem. Você pode, né, às vezes já trabalhar, já ter seu dinheiro ali, mas você, de alguma forma, ainda precisa ou conta, né, com o apoio deles, né, seja em casa, porque com 22 anos, para você pagar um aluguel, para você ter toda a sua liberdade, para você viver tudo isso, a gente sabe que não é tão simples, né? E uma grande minoria hoje tem condição de poder se bancar. Dos 22 aos 44, depende diretamente da sua ação. Então, você está no momento de trabalhar. Minha mãe fala muito isso. Minha mãe fala que até os 50 anos, ela tinha força para empreender, para mudar a vida dela. Ela foi estudar com mais de 40. Ela fez a virada da vida dela também com mais de 40 anos, né? Ela foi para a faculdade já, com essa idade, a minha mãe virou completamente a vida dela. E ela fala, vocês ainda estão na fase de ter força, de arregaçar as mangas, de ir em busca. Dos 44 aos 66, você ainda está diretamente ligado à sua ação. E a minha pergunta para você é, você quer estar na condição de ajudar as pessoas ou de ser ajudada? Porque se você pensa no mínimo, e se você aceita uma vida de mediocridade, né, entendam o que eu estou dizendo. Se você se preocupa com hoje, não, eu vou viver, não sei se eu vou estar vivo amanhã, às vezes a gente pensa dessa forma, né? E por causa disso, a gente não pensa no nosso futuro. Só que ele pode chegar. E aí? Como é que foi? Você está na condição de ser ajudada ou de ajudar alguém? Eu quero estar na condição de ajudar. Hoje eu já estou na condição de ajudar. E dos 66 aos 88 anos, você vai curtir as suas conquistas. É nessa etapa da vida que você não precisa depender de uma aposentadoria mínima, que você pode estar com os filhos criados, estar bem e poder, né, viajar, poder desfrutar de uma vida de trabalho, de entrega. Então, minha pergunta para vocês hoje é: em qual quadrante vocês querem estar? Em qual situação você quer estar? De ajudar ou de ser ajudado? E para isso a gente precisa ter essa visão de futuro. E o sucesso, gente, ele começa com o quê? Com um sonho. O primeiro passo para realizar é ter clareza. Clareza do que você quer. Sem clareza, e hoje pela manhã eu falei isso com as diretoras, vocês vão fazer, e muitas vezes vão estar frustrados por não ter alcançado, por não ter realizado, por não ter vivido. Porque não, o fazer sem propósito, o fazer sem clareza é viver como um cego, sem conseguir enxergar para onde está indo, o que está fazendo. É como andar sem um GPS. Então, nós precisamos de um GPS. Nós precisamos saber exatamente o que a gente quer e exatamente para onde a gente está indo. Então, sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você vai conquistar. Tem muitas pessoas sonhando. Mas o que vai fazer com que esse sonho, de fato, se torne real é a sua ação. É o seu poder de agir, sabe? É de ter a clareza do que você quer e para onde você está indo. Então, o que eu tenho que fazer para realizar meus sonhos? Já parou para fazer essa pergunta? O que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo? Essa era a pergunta que eu fazia. O que eu tenho que fazer para mudar a mim mesmo? Por isso que eu comecei com a música, pedindo a Deus para que nos renovasse nessa noite. E aí, eu quero te dizer
você precisa trabalhar a sua mentalidade. Uma mentalidade de milhões. E o que é uma mentalidade de milhões? Hoje eu falei isso mais cedo com as minhas diretoras, sabe? Muito sobre mentalidade. A mentalidade de milhões, gente, é o quê? Pensar grande, pensar pequeno gera o mesmo esforço, o mesmo trabalho. Por que você não se permite? Porque você sempre... Hoje, a gente vê as notícias, você tem muita facilidade de imaginar o negativo. Se eu te contar um caso, se aparecer no jornal, fulano, o cara estuprou a menina, matou a menina, saindo do metrô, não sei o que lá, você já quase que desenha na sua mente tudo o que aconteceu. Você consegue visualizar o que aconteceu. Eu conheço pessoas que assistem, que ouvem essas notícias e que já pensa tudo que há de pior que vai acontecer com os filhos, que não pode, que isso, que aquilo, sabe? Pessoas que estão completamente amedrontadas por um mundo que ele está aí. E a gente sabe que ele está aí, que ele é cruel, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente tem muita facilidade de imaginar o negativo. Mas se eu te falar hoje para imaginar você morando numa casa linda de condomínio, com aquele jardim verde, com aquela mesa maravilhosa, sabe? Com a sua família ali ao redor de você, com você conquistando seu carro cor-de-rosa, as pessoas celebrando, te abraçando, né? Você numa posição de destaque, como uma diretora nacional, fazendo as suas viagens. Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade de parar e visualizar isso. O que eu mais escuto quando a gente começa com alguns exercícios para as líderes aqui é que começa uma semana as afirmações positivas. Dá 3 dias, ninguém mais está fazendo. Dá um pouquinho mais, a gente fala da importância de visualizar e você prefere ficar 30 minutos, 1 hora ali no Instagram, olhando a vida dos outros, sem parar para idealizar o seu futuro. Sem parar para sonhar, para se permitir ter o gostinho, a sensação, sabe? Sem... se colocando dentro desse quadro, se projetando dentro desse quadro. E sabe por que a gente não faz isso? Porque o nosso nível de permissão está baixíssimo. Porque a gente não acredita que a gente é capaz. Porque a gente não acredita que a gente pode. Porque a gente não acredita que a gente vai chegar. Porque a gente tem medo de se decepcionar. Então, eu estou aqui para dizer para vocês, você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa começar a se sentir merecedor de viver tudo isso. Você precisa começar se sentindo amado, sabe? Amado. Amado, amado por Deus, que Ele tem um prazer em realizar os seus sonhos. Você precisa entrar dentro desse quadro e se ver usufruindo e gozando de cada um desses benefícios, de cada uma dessas coisas que é possível para mim e para você. Então, por que a gente vai alimentar algo negativo ao invés da gente alimentar a nossa visão de futuro? Aquilo que de fato a gente quer. Então, primeira coisa, coloque guardas na sua mente, sabe? Vigie os seus pensamentos. Tudo começa com os pensamentos. Filtra e perceba a qualidade do que passa pela sua cabeça. Você reclamar. Sabe o que é o significado da palavra reclamar? É clamar muitas vezes. E clamar algo ruim. É criticar. É fazer parte de uma fugiu a palavra aqui agora, de uma realidade que só vai trabalhar para dizer, você tem razão, você tem razão, você tem razão, você tem razão, porque a nossa mente trabalha assim o tempo todo, para nos proteger e para dizer que nós temos razão. Então, será que você murmura, reclama, olha para o que não tem? Será que na maior parte do dia você está criticando coisas, pessoas, ao invés de tentar aprender com elas, ao invés de tentar absorver o que elas têm? Será que você está realmente alimentando a sua mente com o que é positivo ou com coisas que não vão mudar a sua realidade? Acorda para a vida. Se tudo que você está fazendo hoje não está mudando os seus resultados, se não está te tornando uma pessoa melhor, muda.
Muda, toma uma decisão hoje, investe em você, você é o seu melhor capital, então investe em ouvir, em ler, tira 10 minutos para ler. Ai, Ari, eu não gosto de ler, escuta um audiobook, quebra essa crença que você disse tantas vezes que você não consegue ler, que você não gosta de ler, sabe? Mas amplia a sua mente para receber e para viver coisas diferentes, né? Escolha o que você vai consumir. Então, alimente a sua mente através de repetição. A gente só muda crença. É igual uma música. Um funk que tá ali tocando na sua cabeça, uma música que ela tá, você não sabe por que você tá pensando nela. Você não sabe porque você acordou com ela na cabeça. A única forma de tirar ela da sua cabeça é substituir a música. Vai botar outra música, sabe? Tira, troca o disco. Daqui a pouco você nem vai estar lembrando mais daquela. Mas para isso você precisa mudar seus pensamentos. Então é repetição, são frases de poder, né? Eu falei para as meninas, quinta-feira eu vou receber algumas líderes aqui em casa, elas vão ver. É frase que eu voltei para o meu ponto principal, voltei lá para trás, para 2011, quando eu comecei esse negócio. Quando eu entendi que eu precisava mudar os meus hábitos, eu espalhava frase na casa inteira. Frases que me fizessem acreditar que eu poderia estar vivendo o que eu vivo hoje. Frases que me encorajavam, a ponto, meus meninos tinham medo do escuro, e eu coloquei uma frase do lado da minha televisão, né, você é forte, corajosa, e eu fazia eles lerem comigo, né, e aquilo eu fui trabalhando, eu fui fazendo, eu ia espalhando, eu atraio pessoas de sucesso, porque eu repetia que a minha área era fraca, que a minha fraca, né, eu repetia os meus problemas, e eu comecei a mudar. E eu comecei a profetizar, eu comecei a declarar diferente. Então, isso foram hábitos que eu mudei. Né? Então, livro, áudio, crenças possibilitadoras, que é nada mais, nada menos do que profetizar mesmo sobre a sua vida, né? Há poder nas nossas palavras. Então, ao invés de escolher algo negativo, eu vou substituir isso por uma crença positiva, tá? Tenho mandado para as diretoras alguns vídeos que eu voltei, gente, Deus me levou para essa viagem, para me colocar naquele mesmo lugar de 2011, porque ele me disse que nós iremos acessar o que nós ainda não acessamos, eu vou acessar o que eu ainda não acessei, eu ainda vou viver o que eu ainda não vivi, por mais maravilhoso que já seja hoje, ele ainda quer me levar para outros lugares, para outros patamares, e para isso eu preciso voltar para o princípio. Eu preciso voltar a alimentar exatamente o que me tirou daquele lugar e que me trouxe para onde eu estou hoje. E se eu quero alcançar outros lugares, eu preciso voltar para esse lugar de origem, né, de humildade, de reencontro, né, para que eu possa acreditar que ainda existem outras coisas que eu vou acessar. Então, o meu convite para vocês é: voltem comigo para esse lugar, voltem comigo para esse lugar. É uma decisão. Nem sempre vai ser fácil, mas é uma decisão, tá? Então, alimente seu corpo, mude a sua fisiologia. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz em 2014, pela Febracis, né, pelo Paulo Vieira, eu sei que tem pessoas que não podem ouvir falar, enfim, não é sobre coach, é sobre o que eu peguei, absorvi e que mudou a minha vida. Mas eu lembro ali que ele ensinava a fazer o yes. E por que ele ensinava a fazer o yes? Porque a gente tem a total condição de mudar a nossa fisiologia. Se hoje eu acordei mal, triste, para baixo, se eu continuo assim, o meu dia vai ser assim. Mas se eu vou lá, se eu declaro, se eu faço, se eu profetizo, se eu trabalho o meu corpo, a minha energia, tudo vai mudar à minha volta. Eu lembro que quando eu bati o carro, eu fazia yes, yes, yes. Por que eu parei de fazer? Ah, porque hoje eu já penso positivamente? Não. Ele quer mais de mim. E eu quero viver mais, outras coisas, então eu vou voltar a fazer, eu vou voltar para esse lugar de mudar minha fisiologia, sabe? De melhorar minha energia, de vibrar numa frequência que as pessoas queiram estar do meu lado, que elas queiram me ouvir. Tem 89 pessoas aqui há 1 hora que estão me ouvindo. E se vocês estão me ouvindo, talvez porque vocês estejam sentindo essa mudança de energia. Talvez vocês estejam recebendo daí, né, a forma que eu decidi vibrar. E é sobre isso que eu quero te convidar.
Ver o corpo bombear o sangue, né, se encher de força, começar realmente ali a fazer um trabalho diferente, tá? Então eu quero convidar vocês a partir de hoje a acordar. Eu acordava meus meninos com um bom dia, minha filha era mal-humorada e eu acordava lá, bom dia, tenha um ótimo dia. Decisão. Eu era assim? Não, mas eu decidi. Então, nós vamos decidir acordar com a nossa melhor canção. Nós vamos decidir, antes de dormir, ouvir uma pregação, uma meditação, uma palavra, uma música que vai silenciar suas emoções, que vai te lembrar para onde você está caminhando, que vai te lembrar das promessas e do que você vai viver, que vai te voltar para o estágio consciente do que você quer. Bom, como treinar sua mente? Tem um modelo que te inspire, que mostre o caminho. Não basta estar certo, você tem que ter a crença. Não basta você fazer tudo direitinho, você tem que acreditar. E o que eu mais vejo, o que eu mais vi lá foram histórias, elas vão vir falar para vocês, tá? Já intimei uma galera para dar aula para vocês. Cada história, mais uma... Você fala, Deus, meu Deus, por isso que eu preciso continuar falando de Mary Kay. Sabe por quê? Porque eu vi tanta vida transformada lá. Né? Eu vi a mulher que nunca trabalhou na vida, que era dona de casa, que para salvar, cuidar da casa, gente, do marido que quebrou, que estava no fundo do poço, que queria morrer, ela pegou Mary Kay para vender, como auxiliadora ali, como um recurso, porque o marido não tinha força, porque ele era o único provedor e quebrou total. E hoje ela é uma diretora top, ganhadora de viagens. Eu escutei história de mães de gêmeos, eu escutei história da nossa rainha, esse ano do seminário, cada história de arrepiar, que vocês precisam olhar e falar, cara, peraí, não sou só eu que tenho vida difícil, não. Mas o que essas mulheres fizeram? Elas acreditaram. Elas acreditaram. Elas entenderam a oportunidade, elas acreditaram. Tá? Então não adianta fazer certo, você precisa acreditar. Então crie um modelo, né, de contraste. Não busque modelos de como atingir o sucesso, mas modelos de como lidar com os problemas e desafios. Encontre alguém que teve a vida, às vezes, tão dura, mais dura que você, mas que conseguiu alcançar objetivos. Sabe por quê? Porque não é sobre o como. O como, ele vai vir até você. Deus vai trazer. O negócio é você acreditar que é possível. É você se inspirar, é você se ver numa história diferente. E o quinto, ação. Há poder quem age. Não espera o resultado perfeito. Coloque-se em ação, sabe? Movimenta-se, faz o que você foi chamado para fazer. E alimente seu espírito. Sabe? Como? Gratidão, gente, gratidão, gratidão. A gente tem uma tendência a olhar para o que a gente não tem, começa a agradecer o que você tem, começa a olhar para o que você tem, começa a declarar, agradecer pelo que você já viveu, pelo que você vive, pelo que você ainda vai viver. Eu tenho certeza que se você mudar isso no seu dia, no seu comportamento, grandes coisas já vão mudar. Grandes coisas já vão acontecer. Encontre motivos o tempo todo para alimentar sua gratidão, né? Para agradecer pelas mínimas coisas, por coisas que talvez você nem valorize hoje, como respirar. Eu estava gripada, nariz todo congestionado, né? Fiquei ruim alguns dias e ainda brinquei, falei, nossa, será que eu peguei Covid? Eu falei, meu Deus do céu, obrigada, Jesus, porque respirar é bom demais. E às vezes a gente não se lembra de agradecer por essas coisas, né? Então não concentra no que você não tem, concentra no que você tem, seja grato, faça uma lista todos os dias de gratidão, acorda, põe seu joelho no chão e agradeça pelo menos por 20, no mínimo. Começa aí com um exercício de 20 motivos de gratidão e vai aumentando a cada dia. Você vai ver como isso vai mudar, você vai ver como a onda de energia, de coisas boas mudam, né, à sua volta também, tá? Você tem um motivo para estar aqui. E aí eu quero agora falar sobre o negócio. Como que você vai trabalhar a visão sobre o seu negócio? A primeira coisa é entender que você é dono. Dono de um negócio. Essa franquia, ela é sua. A Mary Kay, você não trabalha para ninguém aqui. Você não trabalha para a Mary Kay, você trabalha para você. A Mary Kay vai te pagar e te remunerar o quanto você fizer por você. Ok? Então, é por mim. O tempo todo eu dizia, é por mim. Se eu posso ganhar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, é por mim. Se eu vou para essa viagem para a África do Sul, é por mim. Então, se você fosse dono de uma loja física, como eu era da minha,
As decisões mais importantes referente ao meu negócio eram da minha responsabilidade. Se eu ia fazer promoção, se eu ia, como é que eu ia fazer, se eu ia comprar, se eu ia mudar fornecedor, todas as decisões eram minhas. Tá? Você não confiará, por exemplo, o seu faturamento a terceiro, você vai estar ali olhando quanto que entrou no caixa, né? O empresário, ele pode sim buscar conselhos, ele pode sim se aperfeiçoar, mas a palavra final sobre o empreendimento é sempre dele. Então, eu quero te convidar a olhar para esse negócio como se você fosse dona dessa franquia. É seu. A decisão de estudar, de se aperfeiçoar, de fazer a melhor demonstração, de criar momentos, né, eventos ali para suas clientes, cartão fidelidade, de inovar, é sua. É por você. Você é dona dessa franquia e ela é limitada. Então, por que fazer diferente com o seu negócio Mary Kay? Você decide quão longe você quer chegar, está nas suas mãos. Então, a partir de hoje, você não trabalha para mim, nem para sua diretora, nem para Mary Kay, é para você, é por você. E o quanto você fizer, você vai ter retorno sobre isso. Então, vocês já viram, né, aquelas lojas, né? Aberto. Aberto, mas volto logo. Que aberto é esse, né? Que aberto é esse? É quando você, às vezes, não investe em estudar sobre o produto, em conhecimento, em estar aqui num treinamento, em se aperfeiçoar, em trabalhar a sua mentalidade, em fortalecer esse músculo. É quando você não tem produto. E aí você está aberto, mas volta logo, porque eu não tenho como te atender. Porque eu não tenho produto. Porque às vezes eu vendo, eu pago e eu gasto. Eu não tenho a mentalidade de reinvestir. Mas e se eu tivesse um negócio? Se eu tivesse que continuar mantendo o produto dentro da minha loja como eu mantive durante tanto, né? Naqueles 2 anos ali, que eu não podia fazer uma retirada. Porque se não tivesse produto, não tinha venda, não tinha loja aberta, tinha aluguel, tinha funcionário. E às vezes a gente não investe ou reinveste o mínimo no nosso negócio. Então, será que você hoje está aberto, mas está omisso com o seu negócio? Tá com uma placa, ó, tô aberta, mas não tem como te atender, não. Volto logo. Será? Com a sua liderança, né? Com o que você tem como projeto. Então, loja fechada, loja aberta. Quanto tempo a sua loja Mary Kay permanece aberta? Hoje eu tenho visto pessoas viciadas no mais fácil, viciadas em cortar caminho, em querer pular etapas. As pessoas não querem mais ser profissionais, sabe? Elas ficam só buscando novas e novas e novas coisas. E esse é o meu maior medo. O que nós estamos deixando para os nossos filhos, para essa geração que está vindo aí? Se você perguntar para qualquer pessoa, ainda existe um medo muito grande do nosso futuro, né? Em relação ao que vai ser das pessoas hoje que elas não aguentam. O que nós aguentamos, o que os nossos pais aguentaram. Uma geração frágil, medrosa, que qualquer coisa ela não está pronta para enfrentar, desaba. Então eu quero te convidar, sabe, a pensar com essa forma de clareza, de solidez, de realmente abrir sua loja todos os dias, condições externas fecham as portas do seu negócio independente. Como mau tempo, crítica, problemas amorosos, indisposição, né, mau humor, os nãos. Às vezes você tá, eu ouvi muito não, para mim não tá dando certo, isso e tal. Para de focar no não. Vamos focar no sim, vamos fazer até dar certo. Como é que você está falando? Será que dá para ajustar a forma que você está abordando, né? Será que dá para aumentar a frequência? E hoje eu falei isso para as diretoras, não tem como ser bom sem ser constante. Tem como? Tem como alguém ser bom em alguma coisa antes de ser constante? Pensa e me responde. Para você ser bom em alguma coisa, você precisa fazer de forma constante até você dominar aquela coisa. Aí você é bom. Agora não tem como você ser bom sem constância. Então, decida aonde você vai parar de desistir, vai parar de contar historinha. No que você vai estudar a partir de hoje, o que você vai aprimorar, o que você vai desenvolver de habilidade.
Defina quanto você quer ganhar e, para isso, coloque metas em tábuas, escritas na sua casa, no seu caderno, no seu telefone. Eu vou ganhar X mil, para isso eu tenho que vender tanto, eu tenho que falar com tantas pessoas por dia. Eu quero iniciar, eu quero ser uma diretora. E hoje eu falei isso para as diretoras de manhã. Sabe o que eu fiz para me tornar uma diretora? Eu aprendi que com 3 sessões por semana, 3. O que é 3 sessões? 3 demonstrações para 3 mulheres. Pode ser junto, que eu ganho mais tempo, então eu sempre aprendi a fazer através da sessão de beleza, ou pode ser individual. Eu fazia sessão, porque eu não tinha tempo, 2 meninos pequenos, aquela confusão toda que eu já contei para vocês. Então, quando eu marcava com uma, eu falava, você quer ganhar um presente? Chama 2 amigas que eu venho, vai ser um momento gostoso, vocês vão amar, divertido, momento que às vezes a gente nem tira pra gente, e eu trago um presente para você, como minha anfitriã. E ali, gente, ela já convidava 2. Então, eu conhecia pessoas que eu não conheceria se não fosse através dela. A probabilidade de eu vender é muito maior, porque ao invés de eu falar com uma, agora eu falo com 3, e pá, dito e feito. Toda sessão eu vendia ou iniciava. Como que eu iniciava? Na hora que eu vendia para aquelas amigas dela, eu falava para ela, por que você não vem trabalhar comigo? Olha aqui, só agora nessa sessão, só vocês 3 aqui, R$1.000. Se você começa com a venda das suas amigas e faz a mesma coisa com as amigas das suas amigas, você já tem um ganho extra, de forma divertida, leve, do jeito que você viu aqui. E ali eu comecei a cadastrar, e comecei a, ou ela iniciava, ou ela comprava, ou ela iniciava, ou ela comprava. E aí eu aprendi que se eu quisesse ser rápida, eu faria 10 na semana, 2 por dia. No início, conciliando com a minha loja. 2 por dia. Então, peraí, eu preciso promover isso em 2 momentos, tá? Ari, talvez hoje você pense, eu não tenho como fazer isso, 10 sessões por semana, mas eu vou tentar encaixar 3. De que forma? No meu horário de almoço, à noite, às vezes com uma vizinha, que eu, né, não tenho que me deslocar tanto, porque você faz em 15 minutos, 20 minutos, se você quiser uma sessão. Você não precisa ter uma mesa montada, você não precisa ter tudo favorável, você só precisa pôr produto no rosto, porque nada é mais forte, gente, do que produto no rosto, a pessoa experimentar. E aí, comecei. Então, eu quero rápido, e eu fui rápida, então eu vou fazer 10, 2 por dia. Pronto, virei diretora rapidinho, primeiro bônus que eu mostrei para vocês ali, 5.000 e poucos reais, e ali eu nunca mais parei. Então, tenha um número, você vai trabalhar por esse número. Quantas pessoas você vai falar? Defina um número, e não pare até alcançar o seu número. Uma outra coisa que eu aprendi, hoje a aula vai demorar mais um pouquinho, mas já estamos caminhando aqui para o final, tá? Outra coisa que eu aprendi, tá um pouquinho mais para frente aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o 5 mais 5 mais 5, o 3 mais 3 mais 3, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai começar seu dia? A Forbes trouxe pra gente uma pesquisa maravilhosa, falando sobre os padrões, né, que o nosso cérebro, que a nossa mente funciona ali, decorrente, né, dos nossos primeiros minutos ao longo do dia. A nossa frequência, a nossa energia, tudo que a gente conversou aqui. Então, 20 minutos do seu dia podem preparar você para o sucesso. E aí, ela fala exatamente sobre essas 6 tarefas rápidas que podem mudar o seu dia. Primeira coisa, não ative o botão de soneca. E eu sei, porque eu sou aquela pessoa que sempre fui de soneca. Por isso que eu tô falando da mudança e a decisão de mentalidade. Quando você clica no botão de soneca do seu despertador, você está dizendo para o seu cérebro, para o seu subconsciente, depois eu faço isso, depois eu acordo para isso, depois eu olho isso, depois. E o que nós mais temos são pessoas procrastinadoras. Então, a Forbes provou que através lá dessa frequência, dessas ondas cerebrais, essa ação vai dizer para o seu cérebro que não tem nada errado deixar para depois. Então, se você quer parar de procrastinar as coisas na sua vida, a primeira coisa é não deixe para depois. Comece e termina. Faça ali na hora o que tem que fazer, mas para de acionar o botão de soneca para tudo que você vai fazer. Segunda coisa, arrume a cama, porque seu quarto vai parecer mais limpo e organizado. Isso tudo tem a ver com o quê? O seu ambiente externo, e hoje eu mandei um vídeo para as diretoras, eu vou mandar no grupo das líderes. Quem não tiver no grupo das líderes, a gente tem um grupo só para líderes.
Acabando essa aula, eu vou mandar falando, explicando sobre isso. E é real. O nosso ambiente tem como você plantar uma árvore no meio de um monte de entulho. Você precisa limpar o espaço. Você precisa conseguir ver as coisas de forma limpa e organizada. E tem gente vivendo numa bagunça. E essa bagunça, gente, não é sobre você ter mais, não é nada disso. É sobre o que ela representa nos seus pensamentos. Sobre os escritórios, né, dos CEOs, eles têm poucas coisas. Por quê? Para não aumentar a distração, para que realmente aquele ambiente ele seja totalmente propenso para o que você quer. Então, isso é muito importante. E, às vezes, você começa com uma coisa pequena, que é arrumar, né, a sua cama. É uma pequena vitória, mas que vai criar aí uma base para o seu dia. Visualize a sua vida. Essa é provavelmente a melhor coisa que você pode fazer no seu estado alfa. É o que eu falei da visualização. É se imaginar num cenário, vivendo aquilo, desfrutando daquilo. Visualize a vida. Como será em 5 anos? O que você vai atingir? Aonde você vai estar o próximo passo? Você entrando em qualificação daqui 1 mês, daqui 6 meses. Quem são as pessoas? O seu grito de alegria, né? O seu debit. Comece a idealizar passo a passo o seu primeiro bônus, você recebendo, vendo o contra-cheque na sua conta corrente, você agradecendo. Comece a visualizar com riqueza de detalhes. Comece a visualizar os seus relacionamentos, né? Concentre-se em como eles serão no futuro e o que você precisa fazer para torná-los realidade. Então, você vai começar a acessar o seu subconsciente. Para quê? Para descobrir o que você quer e começar a deixar o seu cérebro comandar suas ações. Você vai assistir vídeos motivacionais, seja uma pregação, seja um vídeo motivacional, você precisa ouvir. A Bíblia fala que a fé, ela vem pelo ouvir. Começa a esfriar, começa a parar de receber, de ouvir, você vai ver que daqui a pouco você vai murchando. Então, nós precisamos estar ligados na fonte. E para isso, eu preciso o quê? Me alimentar. Alimentar o que eu escuto, né? Não é uma positividade tóxica, tá, gente? Isso é muito importante. Mas é algo que é real, né? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma pregação, às vezes é uma música que ela vai te levar. Então, decida começar o dia assim. Depois que você terminar seu exercício de visualização, assista um vídeo que reforce essa conexão. Então, outra coisa que eu voltei a fazer, falei isso para as meninas de manhã, voltei a assistir os vídeos e voltei a visualizar aquilo que eu quero, tá? Mantenha um diário e entre os vários hábitos capazes de tornar o seu cérebro mais consciente, você vai manter esse diário perto do topo da lista em termos de quê? De impacto na vida. Como que você vai fazer isso? Você pode usar para escrever algumas afirmações sobre você, sobre o que você quer, seus pensamentos, para planejar seu dia, sabe? Para agradecer. Então, pega um caderninho, pega um diário e começa ali, né? Todos os dias meus motivos de gratidão, todos os dias as afirmações que eu preciso trazer à existência, que eu preciso profetizar, declarar. Limpa sua mente de qualquer pensamento que venha interromper seu foco. E as afirmações positivas sobre você, que a gente já falou aqui, tá? Você é seu melhor investimento. Como organizar o seu tempo? Tenha uma agenda e carregue com você sempre. Eu uso muito bloco de notas, tá? Então, lá no bloco de notas do celular, você tem bloco de notas e lembretes. Então, você tem pela manhã, tarde e noite. Você fez, você vai ticando. Ticou, ele desapareceu dali. Tem prazer quando você vai, sabe, ticando as coisas. Então, tem uma agenda, ou coloque bloco de notas, lista das 6 coisas mais importantes, todos os dias. Amanhã, o que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Quantas pessoas você vai falar? Quem você vai se conectar? Aula sobre o que você vai assistir, né? Vai tirar um tempo para dedicar o que hoje você aprendeu aqui. Agenda Google, lembretes, né? Organiza a sua agenda com prioridade de equilíbrio. Então, dá para ter uma agenda onde você tem ali o tempo para sua família, o tempo para o trabalho, o tempo para você. É possível organizar essa agenda, tá?
Então, de forma equilibrada. E defina tempo para realizar as tarefas. Porque senão, a gente vai fazer. Eu estava uma vez com uma amiga, e a gente estava falando sobre isso. Ela estava ali lavando vasilha e tal. Eu falei para ela, olha, deixa eu te contar uma coisa. Até isso aqui, olha quanto tempo a gente está, olha quanta água já correu, olha o tempo que você está lavando isso enquanto você está conversando comigo. Isso, eu só estou trazendo esse exemplo porque são pequenas coisas. Em casa, eu coloco meta para mim mesma, até do tempo que eu vou lavar vasilha, até do tempo que eu vou arrumar, né, que seja o meu closet, que seja o meu escritório, que seja preparar uma aula. E naquele tempo eu vou trabalhar em hiperfoco. Porque senão, se você não definir um tempo, se você não definir o que você quer, o tempo ele vai correr sem propósito, sem foco. Então, delega, olha quem pode te ajudar, né? E aí, aqui, a parte que eu queria falar para vocês em relação a Mary Kay. Produto em 3 pessoas por dia, no seu horário de almoço, bolsa 24 horas, que seja um batom, que seja uma amostrinha, que seja ali no caixa aonde você for, né? Começa a trazer Mary Kay mais para o seu dia a dia e você vai ver como as coisas vão mudar. É o seu negócio. Lembra? Você ganha o quanto você quiser. Só que se você não trouxer a Mary Kay para a sua vida, para o seu dia a dia, você só vai lembrar de fazer Mary Kay quando sobrar tempo. E não vai sobrar. Não tem condição perfeita. Então, eu preciso trazer isso para o meu dia. E ali, você vai criar algumas metas, alguns parâmetros, que é o quê? A oportunidade para 3 pessoas por dia. Na minha época, era o 5 mais 5 mais 5. Eu tinha que falar com 5 pessoas até 5 horas da tarde, 5 dias por semana. Então, eu fazia uma lista de 1 a 25. Na sexta-feira, eu tinha que ter 25 nomes ali que eu falei da oportunidade. Por isso que eu iniciei muito. Por isso que eu fui top 11 Brasil, nível geral, no meu primeiro ano de Mary Kay. Por quê? Porque eu tinha um foco. Eu vou falar com 5 pessoas por dia. Experimenta fazer isso, para ver se os seus números não vão aumentar, se o seu resultado não vai aumentar. 60 pessoas por mês, vender R$300 por dia. Se você vender R$300 por dia, gente, você tem R$2.400 de salário com a Mary Kay. Só isso, R$300 por dia. Às vezes você gasta 2 horas para poder fazer isso, tá? Então, a gente tem um negócio muito poderoso, mas que a gente não faz conta, não tem métrica. Eu vou fazendo sem disciplina, sem saber o que eu quero, sem clareza do que eu quero. Mas se eu trago clareza, eu quero ser uma diretora. Em quanto tempo? Eu quero fechar às 10 esse mês. Então, peraí, quantas pessoas eu preciso falar? A cada 10 pessoas que eu falo, 3 vão se interessar. Eu não tenho nenhuma, eu quero fechar 10, então eu preciso falar com 10, vão vir 3, 20, vão vir 6, 30, vão vir 9. No mínimo 30. Então, eu preciso falar com 30, de 30 a 50 pessoas ainda esse mês. Então, eu vou botar lá de 1 a 50. E aí, eu vou começar a falar. Falar o quê, Ariana? Eu vou falar da minha história. O mais importante, e eu falei isso hoje para as diretoras, não é a informação sobre o negócio, porque a motivação, ela inicia. Eu vi diretoras chegarem aqui sem saber informação nenhuma, mas principalmente pela emoção. Fulana, olha o que eu estou vivendo. Era assim, chegava para as pessoas, olha quanto eu vendi, né? Olha quanto você pode ganhar, olha aqui o que eu já estou vivendo. No caixa da minha loja não entra R$1.000 num dia. Eu fiz isso aqui agora com vocês em 1 hora. Vem comigo. Então, a minha emoção iniciava, a minha história iniciava. A gente tem falado tanto de uma coisa rasa, que é o valor do kit cadastro, que é pedido mínimo, que a gente não tem impactado as pessoas com o mais forte, que é a nossa transformação de vida, que é a nossa história. Esse é o propósito. Várias pessoas não fazem mais outros negócios, né, profissões, mudaram de cargo, fecharam loja, assim como eu, para vir para Mary Kay por causa de propósito, por causa de histórias que se conectaram, por causa de experiência. É a sua experiência que vai fazer a diferença. É você contar o que você está vivendo, o que já mudou na sua vida. Isso é o que vai fazer a diferença. E se você falar com toda a sua energia, com ousadia, com a convicção que você tem a melhor oportunidade do mundo, você vai iniciar. E você não vai iniciar pouco, não, você vai iniciar muito. Só que se você fala com medo, sem a certeza, sem a convicção,
de que essa oportunidade mudou a sua vida, de que essa é a melhor oportunidade do mundo, não vai acontecer, gente. Tá? As pessoas vão sentir que você não tem a segurança necessária, é o que eu falei, para poder apoiar ela no negócio, tá? Então, acompanhe cada cliente a cada 2 dias, 2 semanas, né? Como organizar aí o seu tempo. Organize a sua agenda para 2 semanas, crie uma rotina, escreve e visualiza a lista das 6 coisas e lembra disso tudo que a gente falou aqui, né? Crie atividades que geram venda e iniciação. Faça aulas de maquiagem, café, pensa em como cuidar, né? O que você pode promover agora, por exemplo, o Dia das Mães que está chegando aí. Faça a pesquisa da carreira. Tenho certeza que sua diretora tem milhares de ideias para poder te ajudar, para poder te apoiar em relação a isso, tá? Mas o principal é o seu posicionamento. O principal é o seu querer, tá? Bom, e aí eu finalizo aqui com um plano de ação de 90 dias para mudar a sua vida. Então, o que eu quero trazer agora, de uma forma mais clara para vocês? Primeira coisa é o foco de você vender R$4.000. É totalmente possível, né? Eu sei que tem muitas aqui que já são top, que vendem muito bem, mas tem outras que estão chegando agora e que talvez pensa que é muita coisa, mas não é, tá? Então, como que eu sei que não é? Se eu vou vender 4.000, eu vou ter 1.600 de lucro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir ali em 4 semanas, então eu vou trabalhar para vender R$1.000 por semana, ok? R$1.000 por semana, se eu dividir numa sessão, o que é? Uma demonstração, você vai vender uma média de R$300 por pessoa, isso é comprovado. Então, se eu dividir por R$300, são as 3 sessões que eu falei para você. Se eu dividir R$1.000 em 6 dias, vai dar R$166 por dia, tá? Então, eu vou ter uma meta de vender R$166. É 2 mulheres comprando, sei lá, não dá nem uma base, um batom. É muito pouco. Então, se eu vender 166 por dia, eu bati minha meta de 1.000. Então, eu vou sair com foco todos os dias, sabendo o que eu quero. Seu foco na carreira é o próximo nível. Independente do diretorado, só se promova a cada mês. Tem a decisão de sair do lugar onde você está, de dar um próximo passo. Qualquer coisa que você avança já é melhor do que o lugar que você está. Coloca isso na sua cabeça. Qualquer passo que você dá é melhor do que onde você já está. Então, próximo nível. Diri, meu nível agora é ser sênior, é ter uma. Só uma, eu vou ter uma. Diri, próximo nível agora é ser futura diretora e ganhar 12% de tudo que elas venderem, mesmo que seja online, mesmo que eu não tenha trabalho nenhum, eu vou dar o próximo passo. Diri, o próximo passo agora é eu me tornar uma diretora em qualificação. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se eu vou ter tempo, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou dar esse passo. Sabe por quê? Você não perde nada. Na Mary Kay você não perde nada. Então, por que não mudar de nível e dar o próximo passo, tá? E você vai estipular um tempo de trabalho aí para você. Ari, eu não posso, eu não tenho 3 horas por dia. Não tem problema. A gente te ajuda a fazer de acordo com o tempo que você tem. Porque essas 3 horas que eu coloquei aqui, gente, é principalmente para quem quer um resultado rápido, como eu quis, tá? Mas se você não tem esse tempo, eu tenho vários testemunhos dentro da nossa área de que é possível fazer em menos tempo, só com mais foco e ajustar aí em relação ao seu tempo. Então, trate o seu negócio como um negócio de 1 milhão. E aí, como é que você vai trabalhar as vendas? 3 por semana, 12 por mês, é mais ou menos essa conta que eu já falei para vocês. 2 horas cada sessão com 3 pessoas, vai vender uma média de R$300, R$360. Aqui eu até diminuí, tá? Coloquei 120 por cliente. É porque eu falei errado lá. A média de cada sessão, de cada demonstração é de pelo menos R$300. R$100 por pessoa, isso mesmo. Então, 120, 100, 120 por pessoa, 360 ali, em média, 4 sessões. Você vai ver um total aí, só com as vendas, só de sessão, de R$4.320. Se você oferecer de presente para aquela pessoa que marcou com você, que é a sua anfitriã, um batom, e ela convidar mais 3 pessoas para estarem juntas, olha como que a sua probabilidade aumenta.
Então, você vai ter pelo menos 3 pessoas ali na sessão. No final de 90 dias, você tem 108 novas clientes. Simples assim. 108 novas clientes. Para você que é consultora antiga, eu quero te convidar a recomeçar esse plano hoje. Você topa ter 108 novas clientes em 90 dias? Novas. Imagina você vendendo para as que você já tem. E essas clientes te trazendo mais 3 novos contatos. E você começando um novo trabalho para alcançar 108 novas pessoas. Quem topa? Quem deseja viver o novo? Eu tô decididíssima. Então, meu convite para você é se renovar totalmente. Começar, tá todo mundo aqui zerado. Zerado. E nós temos a mesma oportunidade. Quem vai fazer nesses próximos 90 dias? É aí que a gente vai ver a diferença. Então, convidem todas as anfitriãs para serem consultoras, como eu já ensinei aqui. Em cada sessão você vai ter uma potencial, pergunta com que ela trabalha, pergunta se ela conhece alguém que gostaria de aumentar seus ganhos em R$ 2.400, né, trabalhando 2 horas por dia. Pergunta, vai trazendo, né, todos esses insights. Você gostaria de ganhar 1.500? Você conhece alguém que gostaria de ganhar R$ 1.500 em 24 horas de trabalho? Então, vocês vão trabalhar com esse foco, tá? 3 entrevistas de início por dia. Como, Ari? Como? É falar da sua história. Eu fiz a meta com as meninas de manhã de contar a sua história para 100 pessoas nos próximos 30 dias. Aqui para vocês eu vou dar uma colher de chá para 90, tá? 100 pessoas nos próximos 90 dias. Vocês vão anotar de 1 a 100. Para quem você falou, você vai me contar o resultado. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês foi o que eu fiz. Foi o que eu tomei a decisão lá atrás, coloquei em prática, executei e por isso eu estou aqui. Acabou. Era isso que eu queria hoje, né, trazer para vocês com todo o meu carinho, com, assim, com toda a convicção, a certeza absoluta que a gente vai ter muito resultado. A gente só não vai ter resultado se você pegar tudo isso que você ouviu hoje e, mais uma vez, apertar o botão da soneca. Para depois e para depois. Só se você procrastinar. Mas se você tomar a decisão hoje, eu sei que você vai contar uma nova história. Então, quero finalizar aqui fazendo esse apelo mesmo, esse convite para vocês. Eu quero que você chame a sua diretora hoje. Talvez você já tenha feito vários compromissos com ela. Talvez você já tenha gravado vários áudios em vários momentos para ela. Não importa. Sabe por quê, gente? É igual Jesus. Quantas vezes a gente já prometeu, a gente já falou, a gente já... E a gente pisou na jaca mesmo. Mas ele é tão maravilhoso, porque a gente pode recomeçar todos os dias, a misericórdia dele se renova a cada dia. E eu te garanto que a sua diretora... Eu te garanto, porque isso é o que eu gosto de ouvir. Porque isso me enche de esperança. Quando alguém falaria, eu estou disposta, eu quero fazer. Quando ela entende que o sacrifício que ela faz ali, né, de tentar te despertar, é porque um dia ela foi despertada. É porque um dia alguém fez isso por ela. É porque um dia alguém não desistiu dela. E hoje ela replica aquilo que ela recebeu. E amanhã é você replicando isso com amor, que você só vai entender depois. Quando você se tornar. Quando você entender a construção de tudo isso, entender o propósito, ouvir os depoimentos. Quando eu recebo um depoimento, Ari, você foi tão importante na minha vida. O dia que eu te ouvi, uma menina me parou. Última coisa, tá? Que eu vou contar aqui. Me parou lá na viagem e ela falou assim: Ari, eu quero tirar uma foto com você. Quero até perguntar a ela, acho que ela postou, eu repostei. E ela falou assim: eu quero tirar uma foto com você, porque quando você foi em Brasília, no congresso lá do Mágico que teve, eu fui como convidada. Você deu uma aula, eu te abracei no final, eu tava assim, assado, grávida, de tantos meses, você falou que eu iria voar. Você falou e eu tomei tanta posse, aquela aula sua mexeu tanto comigo. E hoje eu tô aqui, pelo 3º ano consecutivo, na viagem dos diretores top, não, 3º ano não, acho que pelo 1º ano, não lembro agora. Sei que ela me falou, ela falou assim, olha, e eu quero te agradecer, eu quero te fazer uma foto com você,
Ela fez junto com a diretora dela, que estava lá, com a Soraya, e ela falou assim, porque você mudou as suas palavras, mudou o momento que eu estava, a vontade que eu estava de desistir, o sentimento de fracasso que eu estava, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir. Gente, isso não tem preço. E eu tenho certeza que vocês vão viver isso. E quando vocês viverem, vocês vão amar, vocês vão amar vidas, vão amar esse propósito, vão amar escutar histórias como essa, sabe? Que você foi responsável, né? Foi agente de transformação. Então, eu quero te convidar a chamar a sua diretora, a gravar um áudio para ela, com a sua decisão. O que você sai daqui hoje decidida a fazer diferente? A Pri já me mandou aqui, ela estava na reunião de manhã, ela já me mandou aqui, ó, já tá até escrevendo aqui, ó. Ela já me mandou a faxina que ela já começou a fazer, as coisas que ela já começou a eliminar, a decisão que ela já tomou com base em algumas coisas que eu falei hoje, mais cedo pela manhã. E quais são as decisões que você vai tomar diante de tudo que você ouviu agora. E a sua diretora vai ser a sua guardiã, vai ser aquela pessoa que vai te lembrar o porquê que você tomou essa decisão. Ela vai te lembrar, ela vai te falar que, fulana, você não quer me atender, você não está me ouvindo, mas eu estou aqui porque aquele dia, anotem a data, dia 22 de abril, você me mandou um áudio falando que você tinha decidido isso, isso e isso. E eu não vou largar sua mão. Eu não vou desistir de você. Eu não vou abrir mão de você. Vocês autorizam isso? Então tá combinado. Eu quero ouvir lá no grupo das diretoras o depoimento das diretoras recebendo os áudios aqui, para a gente realmente dar um start nesse novo tempo, que eu creio, gente, que a gente vai viver juntos como área nacional. Amém? Obrigada pelo tempo de vocês. Eu queria falar de base, mas Deus não queria que eu falasse de base hoje, não. Vocês vão me desculpar. Queria falar de estratégia de base, de um monte de coisa. Mas papai mandou, eu não posso desobedecer. Combinado? Isso tudo vai acontecer se vocês estiverem firmes na decisão. Amém? Obrigada pela presença. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? A Dani falou, responda a minha pergunta, por favor. Deixa eu ver. Eu tenho que comprar os produtos para demonstração, tipo o Kit Timewise? Dani, a Mary Kay, no seu primeiro mês, ela te dá o combo da nova consultora, que já vem com esse kit para você poder fazer as demonstrações, usar em você e demonstrar. Então, na verdade, se a nova consultora aproveita os benefícios que a Mary Kay traz no início, você vai ter tudo isso para demonstrar, tá? A Mary Kay põe um dos mais vendidos ali, a máscara de carvão, o sistema Timewise, a base, as mais vendidas. Então, tudo isso está ali disponível. O problema é que, às vezes, a gente começa com tanto medo que a gente não aproveita esses benefícios. Então, a minha dica para vocês é comecem com coragem, aproveitando esses benefícios, porque aí você já vai ter, assim, você vai correr na frente, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma coisa? Não? Então, bom descanso. Que Deus abençoe vocês. Que seja um mês extraordinário de vendas de muitas bases. Dia das Mães. Se a gente não aproveitar esse mês, não chega mês que vem a tempo de você entregar. Depois eu vou combinar com as diretoras, a gente vai fazer uma aula via WhatsApp com estratégias, tá? Hoje eu precisava falar sobre isso, sobre posicionamento e decisão. Combinado? Beijo, gente. Deus abençoe, viu?